Olá, você já imaginou que o teatro também pode contribuir com a formação do jornalista? Pois é, a realizadora Luísa Gugel aborda esse tema em um documentário que foi o seu trabalho de conclusão de curso. E a gente vê agora o que é que a Luísa tem para falar sobre este filme. O meu TCC, ele veio da... Na verdade, ele surge, mesmo sem eu saber que ele tinha surgido naquele momento, no instante em que eu entro no curso. Eu escolho jornalismo com a ideia, mesmo desorganizada, de que eu queria um curso que fosse próximo com a minha arte. Que eu conseguisse ter contato com a minha arte de alguma forma durante ele. E aí eu escolho jornalismo, né? No início do curso, inclusive, o pessoal achou um pouco estranho, que eu dei uma entrevista e disse assim, o professor disse assim, Luísa, por que você escolheu jornalismo? Aí eu respondi, porque eu queria dançar, porque eu queria atuar, porque eu queria viver arte. Aí o pessoal ficou, oi, como assim? E aí no final do curso, eu meio que comprovo, de alguma forma, essa relação, sabe? Eu estudei no meu TCC a relação que existe entre teatro e jornalismo. E aí eu fiz para o meu trabalho de conclusão de curso um documentário chamado O Repórter em Cena, onde eu entrevisto 3 jornalistas com passados no teatro, ou presentes também. E aí eu comparo também uma oficina de teatro com os bastidores de 2 telejornais aqui de Mossoró. E aí, o meio-fio de tudo isso é a minha própria história, né? Eu faço um recorte autobiográfico desde o momento em que eu entro na arte ali, na arte profissional, eu falo, né? Que foi ali em 2007, né? Eu tinha 8, 9 anos, até os dias de hoje, quando eu sou artista e também jornalista. E aí, o meu TCC, ele foi ao mesmo tempo, ele foi uma resposta, ao mesmo tempo, ele foi... Com ele surgiu diversas perguntas, sabe? Mas eu acho que foi um cais, assim, sabe? Um cais. E não só para mim. Muitas pessoas depois dele, assim, já vieram conversar comigo. Eu consegui fazer uma ponte com uma professora de jornalismo que tem também envolvimento com teatro de Minas Gerais. Então, ela sempre exibe o documentário para as turmas dela. Dentro do meu TCC, eu produzi uma oficina de teatro. Na oficina de teatro que acontece lá, aquela oficina foi feita de acordo com estudos, né, na área de teatro e tal, para jornalistas. E aí, hoje em dia, eu utilizo essa oficina para jornalistas. Eu utilizo ela, já utilizei várias vezes. O pessoal normalmente me chama, estudantes de jornalismo, para eu dar uma oficina de interpretação de corpo, digamos assim, para jornalistas. Então, de alguma forma, o meu TCC ele não ficou só ali. Ele está até hoje no mundo. A gente vai fazer assim, a gente vai exibir, certo? O repórter em cena e a gente volta para encerrar o bate-papo, tá bom? Foi em 2007, quando eu subi num palco como atriz, pela primeira vez. Eu vi os meus longos 9 anos pendurados por um globo cenográfico de pouco mais de 5 metros de altura. O medo se fazia distante. Só o prazer de viver a minha arte que marcou presença. Lembro dos gritos da minha mãe nos bastidores, com medo de ver a filha naquela altura. Mas, desde o momento que eu recebi o convite, eu não tive dúvidas. Medo mesmo, eu teria de não sentir aquilo tudo, de não estar naquele instante. Eu só queria poder viver o teatro como meu céu, como meu infinito. E vivi.
quinta-feira, 29 de abril, começa agora o Jornal TCM. Você vai conferir na edição de hoje. Você vai ver na edição de hoje. Quando eu comecei a trabalhar numa rádio com um mês de curso, e coincidentemente, com 2, 3 meses depois, veio um convite para eu fazer teatro. E digo que isso foi fundamental na minha formação profissional. O teatro veio bem antes do jornalismo. Minha mãe trabalhava o dia todo e aí queria me manter ocupado ao longo do dia. Ela me inscreveu num curso de iniciação artística, isso com 13, 14, 15 anos, eu sempre fazendo curso, oficina, tudo que tinha, eu queria estar no meio. E durante esse tempo do teatro, que era paralelo à universidade, eu fui adquirindo também uma maior desenvoltura. Quando eu chego na hora de decidir que curso de graduação eu vou fazer, nessa escolha da faculdade, eu fiquei justamente entre... Na época não tinha teatro na UFRN, mas tinha artes cênicas. E aí nesse momento eu escolhi então comunicação social com habilitação em jornalismo aqui na UFRN. Na verdade, o que eu queria ser era atriz, né? Aí quando o jornalismo apareceu na minha vida foi uma forma de exercer o meu teatro de alguma forma. Desde muito cedo eu tive aula de dicção, de voz, de impostar, de mudar o tom dependendo de uma fala ou de outra. E hoje eu uso isso na TV sem dúvida. O teatro ele me ajudou a colocar a entonação certa. E uma pedra no meio do caminho. Na palavra certa, sabe? Eu acho que isso foi um grande diferencial e talvez por isso as rádios daqui, as televisões daqui tenham gostado da minha pegada na hora de ler um texto, entendeu? Porque eu tinha essa bagagem do teatro e se não fosse ela, talvez eu não estivesse hoje na televisão, né? Essa capacidade de olhar olho no olho e que o repórter vai precisar, por exemplo, de televisão, no dia a dia, na rua, olhando para as pessoas, né? Então isso foi fundamental para essa formação. 56 mil pessoas no estado já estão fora do prazo para receber no meio do caminho uma pedra. Uma pedra no meio do caminho. No Brasil todo havia um formato de que o apresentador era aquele mero leitor de cabeça de VT, né? A gente lia e a gente não tinha muito poder de opinar. Então, o teatro me ajudou exatamente nisso, a ler e mesmo não concordando com aquela nota ou com aquela cabeça de VT, eu dar a minha opinião através do meu olhar, a sobrancelha que sobe, a boca que entorta, entendeu? Então era uma forma de eu colocar a minha opinião mesmo não podendo. Hoje o programa TCM Pesquisa apresenta os números da pesquisa TS2 na cidade de Apodi. Me guarda e me leva para bem longe daqui. É um saldo positivo de 2.116 vagas. Vamos lá. Aí, balança. Churua, 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 churua. Chuta bala. Churua, churua, churua. Mas não era só esses vocais que teve que gravar, eu vou estar atrasado eu também. Semana. Ponto, aí semana que vem a gente grava o resto e a gente se encontra. Combinado. Ok? Eu mando o nosso pra você, ok? Mando algo. Postar outro. Dispensa esse cantor. A questão do telejornalismo, ele envolve diretamente esse contato com o público. Porque na hora que o repórter, o profissional de TV, ele está dando aquela informação, aquela lentezinha que está na frente dele significa exatamente milhares de pessoas. A gente tem marcação. Da mesma forma que um artista, né, uma atriz, um ator tem a marcação de palco, eu tenho a marcação no estúdio. Né? Aquilo foi ensaiado antes. Eu saio da minha mesinha, passo pelo primeiro monitor, olho para a câmera 3, depois olho para a câmera 2, depois olho para a câmera 1. Isso tudo é marcação como um artista faz, como um ator de teatro faz, como um ator de televisão faz. O posicionamento ao falar também é muito interessante. Você não pode ter um direcionado muito para cima, porque isso vai demonstrar uma arrogância. Você tem que falar na linha da pessoa que está vendo, ou seja, rente à câmera. Até a roupa que você está vestindo, às vezes, interfere nessa interpretação. Um sapato apertado, uma maquiagem que você não gostou, um cabelo que você não gostou, aquilo pode influenciar. Em 2019, eu pintei o meu cabelo pela primeira vez para interpretar uma personagem. Nós, mulheres, que vimos em Vale e Morro num passado recente tão sem brilho. Ela era loira e o meu cabelo nunca tinha visto uma química de perto.
Nossa, foi uma loucura. Mas em nenhum momento eu duvidei de que eu tinha que fazer aquilo para viver a personagem. Imagina só como é que seria se eu não tivesse pintado meu cabelo. Tudo isso passará por nosso crivo! Até hoje as pessoas iriam lembrar de Ana com cabelo preto. Eu tive que fazer isso para não ferir o entendimento do público e para não gerar ruídos naquela comunicação. Ter noção teatral para se ler um texto jornalístico é fundamental. É uma forma de humanizar a notícia, de fazer ela chegar mais rapidamente até o coração de quem está assistindo. Você não tem mais uma separação que existia antigamente, que era do jornalismo ser essencialmente técnico e do jornalista não poder se envolver com a história. Quem está na TV tem que ser feito de carne e osso, como quem está assistindo, para você aproximar, né, o público. E aí eu acho que tem muita similaridade. E os dois contam histórias, o ator e o jornalista, claro que em plataformas diferentes, mas o objetivo final é levar uma mensagem a quem está assistindo. A linguagem rebuscada demais e muitas vezes a falta dessa teatralidade afasta as pessoas. Elas precisam de algum elemento onde elas se reconheçam. Eu tinha aquela brincadeira antes do programa começar, não, vem comigo, não vai embora não, fica comigo. Isso tudo eu acho que fez com que eu quebrasse, né, essa regra de que jornalismo político é sério, é chato e é sisudo. Mais uma vez, o teatro foi fundamental nisso, para chamar esse público também. Todo santo dia é um texto diferente, né? São as notícias ruins, são as notícias boas, e a gente tem que colocar toda a nossa arte para que a notícia boa e a notícia ruim não seja uma coisa só. Os dois amiguinhos não querem ficar para jantar. Senhores, ora, que ousadia! Os dois amigos não querem ficar para o jantar agora! Fiquem para o jantar! Até na hora de montar as manchetes, né? Eu começo com as notícias ruins e termino com as notícias mais leves do dia e tal. De alguma forma você está usando uma teatralidade ali, porque é assim que a gente faz no teatro, né? É o começo difícil, o meio desenrolando para o grande finale. Quando eu me direciono a uma câmera, com certeza eu estou fazendo uma interpretação. Tem uma pedra no meio do caminho. Claro que no jornalismo a gente não faz um personagem fictício, a gente faz um personagem real, mas não deixa de ser um personagem, já que ele interpreta. Sim, é um teatro, mas não com a ideia falsa de que tudo aquilo que é interpretado, que é encenado, é falso. A interpretação teatral que você dá a um determinado texto não tem nada a ver com falso ou teatral, no mau sentido da palavra. É fazer com que a essência daquele texto, a alma dele, chegue a quem está ouvindo muito mais rapidamente. Você vai ter como que uma compreensão melhor do cenário, você vai ter uma aptidão de literatura mesmo, de poder fazer citação, de poder usar muitas vezes uma linguagem poética numa reportagem, essa coisa de empatia que o jornalista também tem que ter, eu acho que está muito também ligado a esse papel do ator. Você precisa mostrar uma empatia. Então, mesmo que seja uma notícia, digamos, formal, mais séria... Senhores! Ora! Os dois amiguinhos não querem ficar para o jantar? Você vai dar ela de acordo com o que pede. Agora, é importante você ter esse revezamento. Se for uma descontraída, você vai ter um leve sorriso. A UFESA divulgou um edital com vagas para... Eu sei, assim, tecnicamente que artifício eu posso usar, se eu quero, se eu estou falando de uma notícia mais triste, mais emotiva. Claro, eu tenho mecanismos de acessar esse sentimento mais fácil. Relaxa um pouquinho. Relaxa a visão. Caminha, continua caminhando ainda. Agora, a gente vai intercalar entre um ponto e de repente o ponto pode ser eu também olhar de outro passeio, certo? Qual é? Ok? Começando a partir de agora. Pode intercalar, viu? Uma hora eu olho para o ponto, outra hora eu olho no olho, outra hora eu vou para o ponto.
E aí começa a ter, trazer essa relação. Eu lembro que em um outro espetáculo a minha personagem tinha uma certa importância no enredo, mas ela não tinha fala. Tudo tinha que ser dito para o público através do meu olhar, da minha expressão, do meu corpo. Era a partir daquela performance e dos signos, como por exemplo um sorriso, que a plateia pôde compreender que ali era um anjo do bem. Eu até tenho um imã, para interpretar anjos, mas o mais legal é que o público entendia e se permitia ser tocado por aquele olhar. As pessoas, elas são receptivas ao seu olhar. Então, se eu estou no meio da rua, ou no teatro fazendo uma peça, ou como repórter, eu olhando assim para uma pessoa, eu trago ela para mim. E aquela energia que vem do olhar, ela é super importante na minha concentração. Também tem isso do ator saber como se aproximar, eu acho, do público, que o jornalista também, claro, que aprende com o tempo. Mas eu acho que o ator também ajuda nisso, de você saber que forma corporal você vai usar para se aproximar do entrevistado. Eu olho para a câmera, olho para Murilo. No teatro a gente entende isso, essa triangulação muitas vezes, de quem está em cena com você e de jogar isso para a plateia. POC, que a gente chama no teatro de POC, que é ponto de concentração. Quando dá o POC, você assume aquele personagem. E pronto, e vai. Vendedor no mercado. Quem é de jornalismo também busca se aproximar na formação de fazer também uma oficina, de, sei lá, de voz, de preparação corporal. Eu acho que isso ajuda, acho que muita gente já procura. Inclusive, eu acho que dentro do currículo, da grade curricular dos cursos de jornalismo aí espalhados pelo Brasil, deveria haver sim um curso de interpretação e algo de teatro no meio. Tem que ter. E eu não diria que de ser nem optativa, algo obrigatório na questão da interpretação. A arte humaniza, seja ela o teatro, seja ela a poesia, ela humaniza o jornalismo. E foi por isso que no ano de 2016 eu decidi ingressar num curso de jornalismo. Na época, tentando encontrar caminhos que confluíssem com os meus ideais e com os meus recortes de vida. Agora, eu sei que isso aconteceu, como Margot mesmo falou, para que eu pudesse exercer o meu teatro de alguma forma. O que o meu coração sempre gritou, hoje a minha razão discute, pesquisa. Não é à toa que eu estou aqui conversando com você para apresentar essa metade artista, metade jornalista, mas 100% eu. E também para mostrar que nem tudo acontece sem um porquê. Será filmado em 14 locações. E um dia esse teatro mudar de nome, com certeza o nome dela será cuidadosamente pensado. É importante que a pessoa traga um documento com foto. Quem vai explicar melhor como isso vai acontecer é Márcia Cristina, foi estabelecida após o caso de uma gestante que chegou a falecer. O principal obstáculo para esse deslocamento da vacina da Pfizer, ela já teve até a sua interpretação de uma canção defendida como tese em doutorado na Alemanha.
Então, Luiz, após essa produção, como você mesmo falou, né, que já teve vários outros desdobramentos, oficinas, exibições, discussões, e também essa discussão continua em você, né, com a sua pesquisa agora no mestrado. Exatamente. Eu tive a sorte de conseguir perpetuar, digamos assim, de conseguir continuar essa pesquisa no mestrado. Eu entrei recentemente, no finalzinho do ano passado, e está sendo incrível, porque eu estou conseguindo ver outras vertentes, ver outros olhares dentro da minha pesquisa que eu não conseguia, né? Obviamente, no meu trabalho de conclusão de curso. E a minha orientadora também, o doutorado dela foi numa área, não exatamente a mesma que a minha, mas numa área que envolvia jornalismo, que envolvia comunicação e tal. Então, está sendo muito bacana ver até onde esse objeto de estudo pode me levar, sabe? E além disso, além do mestrado, eu também estou, como eu até já tinha comentado, além do mestrado, eu também estou deixando que o meu TCC me leve para onde ele quer, sabe? Então, tem as oficinas, tem o documentário, de vez em quando alguém chega e, assisti, muito massa, sabe? E eu acho que com o mestrado isso vai me possibilitar chegar mais longe, digamos assim, com esse tema, porque, querendo ou não, é um tema pouco explorado, sabe? É um tema que não tem muito embasamento teórico, então eu tenho que beber de outras fontes, sabe? No mestrado agora eu tenho que beber da oralidade, eu tenho que beber da vocalidade, sabe? A interpretação de texto, interpretação de corpo, enfim, são várias possibilidades que com certeza vão ser muito boas e ricas para esse meu trabalho. Gostaram do filme? Pois é, o Olhar Independente de hoje fica por aqui. Mas eu te encontro na próxima semana com muito mais produção audiovisual. Tchau, tchau!